Olá pessoal, eu vou falar nesse tutorial sobre integração do LTSpice com Python, né, para processamento de sinais. Eu vou aproveitar de um tutorial que já está pronto na internet e vou seguir esse tutorial aqui no vídeo, tá ok? E eu vou deixar na descrição as informações que forem relevantes, conforme forem surgindo aqui eu vou falando, ok? Então, qual a motivação do tutorial que esse rapaz fez aqui, esse engenheiro fez? Vamos ver se ele é interessante para a gente. Você gostaria de processar sinais com Python e NumPy, né? Se a resposta é sim, né? Você gostaria de simular circuitos analógicos com o LTSpice? Resposta também sim. No Linux, sim. Lembrando que essa biblioteca funciona no Linux como funciona no Windows, tá? Ela é em Python e ela já vem aqui, ele deixou prontinha para funcionar, inclusive no Mac também. Você deseja plugar, né, o circuito analógico simulado, né, o circuito simulado analógico no script Python e usar como um filtro digital, né? Então a resposta dele aqui é: isso é grande, né? Isso é demais, porque é possível você desenvolver um circuito totalmente analógico através de componentes para simulá-lo e depois usar isso dentro da linguagem de programação Python, né, para processar algum tipo de sinal. Ele fala aqui que há algumas bibliotecas prontas, como a própria LTSpice e a PySpicer, mas ele não teve bom sucesso. Mas a NunuBrum, ele desenvolveu um pacote chamado PyLTSpice, que resolve o problema e funciona muito bem. Então, esse artigo, essa palavra slurping, eu não sei o que é. Sorvendo. Estranho, né? Vamos pegar o texto todo aqui, vamos. E aqui a gente deixa aqui. Mas esse artigo não se trata apenas de extrair a saída de uma simulação LTSpice e plotá-la com Python, o que é legal, né? Mas sobre criar uma solução sem emendas, de usar o LTSpice exatamente como outro módulo Python, né? Sem clicar em nada, sem ter que abrir a janela do LTSpice, né? Do LTSpice, quando aplicando o circuito de filtro. Isso envolve chamar o LTSpice da linha de comando em um formato não gráfico, em modo batch. E então, usando o NunuBrum, né, o PySpicer, LTSpicer Raw Rate módulo. Então, ele usa esse módulo do NunuBrum, que na versão atual já não existe mais, a gente tem que usar uma versão antiga, né? Então ele usa esse módulo sem emendas, né, de uma forma seamless. Ele escreveu um pequeno wrapper, um pequeno código que encapsula, né, o LTSpice Raw Rate e o sistema chamado do LTSpice. Ele chama esse módulo de Apply LTSpice Filter. Vamos gravar ele aqui. Vamos salvar esse aqui já de uma vez. Em documentos, LTSpice 17. Python, tutorial 1. Vamos já salvar aqui, ó. Apply LTSpice Filter.py. Pronto. Não há mágica nenhuma, né? Ele é apenas uma conveniência para a gente, né? Realmente, a funcionalidade desejada é que você tenha uma saída, uma entrada como NumPy, um vetor NumPy e uma simulação Spice. E então pegar um dado igual
de volta com a reação do circuito. O LT Spice usualmente decide em seu próprio tempo, né, passos, e faz com que durante o cálculo, né, durante os cálculos, tem um resampler da saída do Spice, né, para o mesmo tempo de quantificação do sinal de entrada. Também o script força o LT Spice ser executado fino o suficiente, né, baseado no tempo de quantização da saída de sinal. Isso pode ter um broken overflow. Vamos ver aqui. Dessa forma você tem um fluxo de trabalho ininterrupto de processamento do sinal discreto no tempo. Então ele fala aqui dos pré-requisitos. É preciso o Python 3, o Matplotlib, o NumPy, o SCI Py, o PyLT Spice numa versão que a gente vai dizer que qual é daqui a pouquinho, que eu vou pegar aqui, que é essa versão 1.0 post 4, né? E o LT Spice 17, tá? Não pode ser o LT Spice mais novo, é o LT Spice 17. Pode estar instalado com Wine ou então nativamente no Windows. Então vamos lá. Aqui ele fala criar um sinal no Python, rodar através do LT Spice Filter Circuit, enquanto o controle de alguns filtros está passando pelo Python, ele passa esses parâmetros pelo Python e plotar o resultado com o Python. Vamos ver o arquivo. Antes de vermos o arquivo, nós precisamos baixar aqui o Filter Circuit ASCII. Vamos salvar ele aqui, salvar como no nosso pasta tutorial 1. A gente vai precisar desse arquivo. Vamos abrir ele aqui de uma vez. Ixi, aqui ele abre como... Cadê o LT Spice aqui para a gente abrir o arquivo? Isso aqui é um outro tutorial que eu estou preparando. Deixa eu salvar ele aqui. Vamos abrir aqui. Meus documentos. LT Spice 17, Python, tutorial 1. Então ele pega esse circuito que já estava aqui aqui na telinha, aqui na imagem. E o que tem nesse circuito de diferente dos outros? Ele é um circuito de filtro, né? Um filtro. Ele tem uma fonte PWL, um Piecewise Linear, né? Essa fonte de tensão PWL é baseada no arquivo sig-in.csv, que vai ser criado pelo próprio script. É necessário ter um patch, uma malha chamada VIN, tá certo? Aí aqui você faz o circuito de filtro que você deseja. Ele fez esse circuito aqui que tem um resistor de 50 ohms, outro R2 de 50 ohms, um capacitor e um L1 parametrizado. O próprio script vai informar o valor do capacitor e o próprio script vai informar o valor do indutor, tá certo? E tem uma saída chamada Vout. Tem que ter tanto a VIN como a Vout, tá? E tem que ter esse PWL aqui que vai ser processado. Em seguida, tem aqui uma áreazinha demarcada por um quadrado pontilhado, que ele insere uma diretiva, né, para transiente, com análise de transiente, no tempo 0 até o transstop, que é um parâmetro que o script vai informar. Aí 0 e time step. O time step também vai ser o script que vai informar, ok? Ele inclui o trancommand.txt, que vai ser o script que vai criar, e o include também o param.txt, que o próprio script vai criar. Ele até coloca aqui, ó, não edita isso aqui com a mão, deixa desse jeito, não mexe não, tá certo? Então vamos fechar aqui, vamos fechar o LT Spice, que a gente não precisa dele aberto mais. Então o que mais que ele diz aqui?
A fonte de tensão que é configurada para playback do sinal definido not yet exists. Ela será autogerada, né, no arquivo sig-in.csv, porque ele carrega essa fonte de sinal aqui. A voltagem output of the circuit has no bit labeled. A tensão output do circuito tem que ser nomeada Vout, como eu já falei. O comando dentro da caixa informa para incluir os parâmetros do arquivo externo.txt. E o comando de transiente, né, define o stop time e o time step da simulação. O resto do circuito pode ser alterado como a gente desejar, sem problema nenhum. Observe que o capacitor e o indutor, no exemplo do circuito, tem valores definidos, né? Mas eles são valores setados através de variáveis C e L, né? Dos parâmetros C e L, que serão setados pelo código do Python, como eu já falei. Então vamos baixar aqui, ó, o resto do circuito vai ser definido pelo Python, né? Então permita criar o script. Então esse script que ele vai criar, vamos baixar aqui. Eu vou abrir esse script e vamos abrir vamos salvar também o apply ltspice.filter, -filter. Salvar. Vamos abrir esses dois arquivos para a gente dar uma olhada nele aqui. Será que ele salvou no lugar certo? Mas já tinha um aqui. Acidentalmente eu já tinha feito um. Então vamos abrir esse arquivo aqui no Python. Ele é um arquivo Python como qualquer outro, né? Ele gera aqui o test signal, né? Primeiro ele define o comprimento da amostragem, que é 100 vezes 10 elevado a menos 3, né, que são 100 milissegundos de amostragem. O delta time, ele define o time step entre as amostragens de 0,1 milissegundos, ou seja, 100 nanosegundos, né? Aqui embaixo ele define as amostragens, é um inteiro, né? Ele divide o comprimento de amostragem por ΔT e carrega line space aqui do NumPy, né? Define. Então ele deseja, aqui ele faz o sinal, aqui ele faz a amostragem do sinal. Como que vai ser o sinal? Então o sinal vai ser 0 mais uma vezes o time maior que 10 elevado a menos 3 vezes o time menor do que 30 elevado a 10 elevado a menos 3 mais 2,5 vezes o tempo maior do que 40 elevado a menos 3 vezes o tempo menor que 10 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui ele define o sinal. Ok? Aqui, ó, dependendo da plataforma, ele carrega o arquivo .c ou o arquivo .asc. Como eu estou no Linux, eu só baixei o .asc.
tá certo? Porque se for Darwin, ou seja, Mac, ele usa .sir. Coisas do Mac. Aqui já é a parte que ele parametriza o capacitor e o indutor. Então, através dessa variável, ele parametriza o capacitor, parametriza o indutor e chama a biblioteca que ele criou, que a gente baixou aqui, né? O Apply LT Spice Filter. Ele retorna dois valores e atribui um ao dummy e o outro ao signal B1, né, que é o resultado que ele obteve na saída. E executa aqui novamente com outros parâmetros para o capacitor, certo? E faz a mesma coisa, a variável dummy é que ele descarta o conteúdo. E no final ele faz a plotagem, né? Ele faz a plotagem do resultado. Vamos ver aqui só rapidamente o que ele faz na Apply LT Spice Filter. Ele tem aqui uma parte aqui que tem uma função chamada Gauss, nós não vamos aprofundar muito, certo? Tem o Resize Vector, Resample, Convolution Filter, Get Impulse Response, Apply LT Spice Filter, que é o que a gente usa aqui. Ela chama, né, o LT Spice no Windows, que é o default, ou chama no Wine quando está no Linux, e quando está no Mac ele chama de baixo aqui. Aí ele executa o comando, ele executa o LT Spice no modo batch, então não abre a interface gráfica. Ok. Aqui realmente é só a parte mesmo que chama o programa e processa os dados. Depois vocês dão uma lidinha, eu vou deixar o link na descrição para acessar esses arquivos. Tanto o tutorial, né, original, como para acessar os arquivos. Então, finalmente, vamos abrir aqui a linha de comando. E vamos executar o pai. Vamos primeiro, antes de tudo, nós precisamos gravar aqui esse requirements aqui. Eu vou deixar ele na descrição com as alterações necessárias. Tá? VI requirements .txt. O matplotlib pode ser a última versão, o NumPy é a mesma coisa, o SciPy também é a mesma coisa, a última versão. Tá? E vamos criar aqui um ambiente virtual. Oxe. M apt install Python 3.10 VM. Eu esqueci de instalar esse Linux é novo, ainda não instalei tudo que precisa não. Pronto. Então vamos criar um ambiente virtual. Pronto. Agora vamos fazer aqui a ativação desse ambiente virtual. Bin activate. Pronto, está ativo. Vamos executar o pipe -r requirements.
fundamental aqui, né, cara? A instalação está indo. Prontinho, instalou Python. Nós vamos executar o filter demo.py. Ele executa o LTSpice. Pronto, tá aí o resultado, né, do filtro. Então ele plota, né, aquela plotagem é esse gráfico, mostrando aqui o azul é o sinal que foi passado no circuito, né? Então o PWL, o piecewise linear, é esse sinal azul, e a saída verde, a alaranjada, né, é a primeira parametrização do capacitor e do indutor, e a segunda parametrização está no verde. Então as possibilidades são muitas. Aí a gente vê aí uma porta de entrada para a integração do Python com o LTSpice, tá certo? Qualquer dúvida, como já sabem, coloque aí nos comentários, participe nos grupos, né, tanto no WhatsApp como no Telegram, a gente trocar experiência, trocar aprendizados, tá? E o Python aí, no que tange a eletrônica, a gente pode discutir muita coisa, né? Tem muitas possibilidades. O Python é um processador aí de dados fenomenal e ele abre um horizonte aí para a gente poder fazer uma análise melhor dos circuitos, né, que foram desenvolvidos, ok? Então, muito obrigado aí a todos.